dos Campos sobre o movimento estudantil joseense no período da ditadura, de 1964 a 1985. Nós vamos, inicialmente, o José Feres Assad pediu 2 minutos para fazer um registro. É que vai a esses depoimentos e a gente vai fazendo as reflexões. Depois que eu passei por curso de Direito, em 68, tive a honra de estagiar e trabalhar como José Marcondes Pereira, deputado cassado por um pronunciamento histórico na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um dos grandes homens que eu conheci, um grande prefeito de uma época que o orçamento não tinha receita na cidade. Admirável homem. E vocês sabem a história do José Marcondes Pereira. E comecei a trabalhar com ele, cursando o curso de Direito em 68, como eu era seguido pelo pessoal do DOPS, que muito estudavam na Faculdade de Direito. E ameaçado muitas vezes. Ameaçado. Mas nunca tive medo de nada, entende? Porque trabalhava com um prefeito que eu admirava, um ex-prefeito, caçado por ser um grande brasileiro, com um pronunciamento histórico. Então, essa experiência foi muito difícil. E discutia com esses membros do DOPS dentro da faculdade. Fernando vai dizer esses momentos difíceis do regime de exceção. E para encerrar, o André e o Cláudio, é o seguinte: o grande crime que houve com o esporte joseense, com a cultura de São José dos Campos, foi quando o prefeito indicado, Sérgio Sobral, extinguiu o Conselho de Cultura e o DEMEF, Departamento de Educação Física e Esportes. Porque isso foi criado, Luiz Paulo participou com o Pedro Paulo, foi o apoio com os estudantes universitários e secundaristas nesses 2 projetos da cidade. 1% do orçamento era dedicado ao esporte e à educação. E o mais detalhe, na área de esportes, estavam reservadas 4 grandes áreas, quando São José começou a sua expansão urbana, que hoje seria o local de um grande centro comunitário. E quando o prefeito Sobral chegou, simplesmente ele extinguiu tudo, e eu tive conversando, nós do esporte com ele, brigadeiro, o senhor pode não concordar com as pessoas que lá estão, mas a causa é importante. Ele tinha pessoas para poder dar continuidade ao projeto. Negou-se de forma veemente. Então, uma geração da área de esporte, a geração da área cultural de São José, foi apagada. E, curiosamente, para encerrar, Luiz Paulo, outras cidades adotaram nossos projetos, como Santo André, tanto na cultura como no esporte. Então, eu tenho dito o seguinte, porque quando há um rompimento disso, você demora outras gerações para formar. 20, 30 anos para formar novas gerações. Porque São José sempre foi uma cidade avançada em projetos. Sempre foi avançada. Luiz Paulo, obrigado pela parte. Bem, vamos ouvir agora, então, o Mauro Ecil, Mauro Cursilo Eliseu. É isso mesmo. Ele foi aluno do Colégio Técnico Industrial, CTI, da Fundação Vale Paraibano de Ensino. Em seguida, nós, dentro para terminar a parte de movimento estudantil secundarista, nós vamos ouvir o Gabriel Alves da Silva Júnior, que, além de participar do CTI, né, depois ingressou na Faculdade de Engenharia. Quer dizer, então, ele já faz o gancho com a Faculdade de Engenharia, e nós terminamos no ensino superior com o Fernando Delgado de Almeida, né, que foi presidente do DA 2 de janeiro da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. Certo? Então, com vocês, então, agora, o Mauro Cursilo Eliseu. Então, boa tarde a todos. E eu queria começar meu relato dizendo do início dessa participação no movimento estudantil em 81, que é um pouco diferente das etapas da ditadura que vocês passaram, e lógico que vocês viveram a nossa também, que já é uma etapa onde a população começa a ir para a rua e protestar com mais vigor contra a ditadura. E a gente, jovem nessa época, eu, Gabriel e tantos outros que não puderam vir aqui, pega essa etapa e é influenciado politicamente
por essas manifestações onde o trabalhador, o estudante começa a ir com mais força e a ditadura começa a pensar num outro jeito de repressão, já que os estudantes começam a ir com mais consequências e organizar os seus grêmios livres. Quando a gente chega no segundo grau, para nós era chamada de centro cívico. Tá? E nesses 3 anos de UGES, de 81 a 85 e até hoje, a gente começa a criar os grêmios livres. Não é mais centro cívico, é grêmios livres criados pelos próprios estudantes. Em 81, tá, quando eu começo a ter meu primeiro contato com o movimento estudantil, tinha algumas correntes que participavam do movimento estudantil aqui na cidade. O Alicerce da Juventude Socialista, que era ligado à Convergência Socialista. A Viração, ligada ao PCdoB. E um pessoal ligado à JUC, a JOC, muito pouco, alguns independentes, mas as duas correntes mais consequentes dentro do movimento estudantil em São José, a partir da década de 80, era o Alicerce da Juventude Socialista e a Viração do PC, ligado ao PCdoB. A gente construiu vários grêmios livres, a gente fez várias manifestações, começam a privatização da ITEP. Primeiro, o restaurante passa a ser mais caro, quando tem uma manifestação, os estudantes da ITEP são expulsos, tá? São 3 estudantes da ITEP expulsos em 80, 81, e na construção, o Munir Gataz foi expulso. Tá? Eu fui diretor da UGES na gestão de 82, 83, quando o Munir foi presidente da UGES. O primeiro presidente da UGES em 81, depois, porque a UGES ficou extinta de 70 a 80. Inclusive, quando a UGES é refundada em 81, eu acho que quem repassa a bandeira é você, né? Para essa nova geração. Você e o Cláudio Vieira, que vão levar a bandeira para a gente começar a reconstruir a UGES a partir de 80. Eu não estava, né? Eu entrei em 81, eu não estava, eu acho que o Gabriel é um dos que receberam a bandeira. Pois ele vai falar disso. E teve a gestão essa foi na gestão do Pedro Mesquita, que não pôde estar aqui hoje, depois, enquanto presidente, né? Eu não fui presidente, eu participava da diretoria, e eu pego uma época muito boa, porque tinha muitos estudantes que participavam do movimento estudantil. Então, não era um marasmo, era uma época onde o movimento crescia. Então, a gente não precisava, para escolher quem ia entrar na diretoria da UGES, não precisava ficar catando uma que tinham vários estudantes, inclusive participavam de toda a movimentação política na cidade. E a gente foi, ano a ano, sendo muito numeroso, que teve o auge em 85, né, do movimento estudantil, eu acho, aqui em São José. Então, nesse período, a repressão, a gente participava de manifestações políticas. Participamos da fundação do PT, quem era do PT, o PCdoB ainda não estava no PT, da fundação da CUT, junto do movimento, o movimento estudantil e os movimentos, a reabertura, porque era só a Arena e MDB, quando, a partir de 82, que mais partidos começam a participar das eleições, né? E, no caso do PCdoB, ele continua no MDB, mas vai ter a sua afiliação lá para frente, e a gente tem essa participação política dentro da cidade de São José, organizando movimentos, participando das greves que tinha. A gente tinha essa relação, e uma das repressões que tinha era de ser expulso da escola ou de perder o emprego, que a gente ficou muito conhecido nas escolas. E nas fábricas de São José, a maioria dos trabalhadores eram bem jovens também. No caso da Amélia Naomi, que nossa presidente da Câmara hoje, que trabalhava na Nacional, e era presidente do DCE de Serviço Social na época, né? O próprio Carlinhos participou, era do pessoal de sociais da
da história. A gente tem inúmeras pessoas hoje que estão na vida política de São José, que é fruto desse movimento a partir de 80, do movimento estudantil, e que vai levar sua vida política adiante depois. Teve a repressão que a gente sofria era de ser conhecido nas fábricas, e a gente acabava perdendo o emprego. E geralmente estudava à noite, tinha que pagar a escola, e era complicado. Tá? A gente sofria uma repressão no sentido... A gente pinchava muro, era uma época que a gente, greve geral, abaixo a ditadura, a gente pinchava muito muro, parede, eleições diretas já, né? E às vezes a polícia pegava um ou outro que estava numa panfletagem, numa manifestação dessa, e tinha que ir lá tirar o companheiro da cadeia, que às vezes acontecia. Mas o que, no movimento cultural, a gente, enquanto UGES, a gente fazia alguns movimentos. A gente fez uma festa junina ali na praça em frente à fundação, onde várias escolas depois sua banquinha. Mas uma das coisas que eu posso afirmar aqui hoje é que na FAPIJA, que tem hoje, quem começa a organizar a FAPIJA são os estudantes do Grêmio Livre, da Escola Técnica de Agricultura de Jacareí. Tá? Quando o negócio começa a dar dinheiro, a direção da escola toma conta do negócio, mas quem começa a organizar, isso o Gabriel pode reafirmar, são os estudantes da FAPIJA que começam a organizar a FAPIJA, tá? Que é essa FAPIJA de hoje. Enfim, na escola agrícola. Tá? Foram os estudantes do Grêmio Livre da Escola Técnica de Agrícola, né, que chama. Então, e nesse período de 80, a gente participa do movimento estudantil nesse sentido, né, que era um movimento onde a população estava indo para a rua. Vários setores desse movimento foi crescendo até 84, 85, então, mas e a gente participa ativamente, posso falar, enquanto jovens, eu não... E tinha contato com quem viveu essa época mais dura da ditadura, né? A gente não tinha tanto medo de ser preso e torturado, porque o movimento social que estava na rua, então dava impressão para nós que a ditadura não ia fazer, dava impressão, e com certeza ela não tinha mais como fazer isso, tá? de prender companheiros, de torturar, nesse período de 85, e a gente tinha confiança de que a massa ia para a rua e a ditadura a gente é herança desse período, né? A gente tinha certeza que mais cedo ou mais tarde a gente ia conseguir derrubar a ditadura, tá? E a gente é herança, né? Porque, pela idade até, talvez se fossem jovens na época, mais jovens na época de vocês, estaríamos, tá, fazendo a mesma coisa que vocês, mas como a gente é fruto do início da década de 80, eu acho que foi aquilo que a gente fez em mobilizar as escolas para lutar contra a ditadura. Bem, então agora teremos o depoimento do Gabriel Alves da Silva Júnior, que foi do Colégio Técnico e também depois da Faculdade de Engenharia da Fundação Vale Paraibano de Ensino. Primeiramente, uma boa tarde a todas e a todos. Venho agradecer, né, em nome do Luiz Paulo, né, presidindo a atual audiência, né, e do Ovídio, do senhor Pedro Lobo, da presidente da Câmara, vereadora Amélia Naomi, né, todos os membros da Comissão da Verdade, e destacar, né, primeiramente, que não é só a verdade que está sendo restabelecida, né? É uma história, é uma construção da cidade, de um momento que foi parte de um processo político de todo o país, né? Primeiro que nós não queremos, né, que volte a ditadura, né, que tanto custou, né?
nós estamos aqui, digamos que nós podemos ser uns felizardos, porque muitos companheiros tombaram, né, para que o processo político estivesse aqui. Muitos morreram nos porões, podemos citar aí os grandes líderes, né, o Marighella, né, o Lamarca, né, Pedro Pomar, lá no massacre da Lapa, em 76, que foi executado praticamente todo o comitê central do PCdoB. E, inclusive, até eu vim dar uma sugestão naquele vídeo que comenta sobre as agremiações, que citar, inclusive, o momento do Araguaia, que a guerrilha do Araguaia foi um grande foco de resistência também, que mereceria ser contemplado ali naquele vídeo institucional. E venho até depois solicitar, presidente, que todo o resultado desse trabalho seja feito um vídeo institucional e seja repassado a todas as escolas de São José, para que essa parte da história fique registrada, né, que seja encaminhada num projeto de lei, né, uma lei que isso seja, né, não se perca, né, após a extinção dos trabalhos da comissão. Eu participei de um período que o movimento estudantil houve vários momentos, né? Teve a parte inicial aqui, relatada pelo Cláudio Vieira, por José Férez, pelo André, muito bem relatado, né, que é a fase até a extinção das entidades com a vinda do AI-5. Né? E eu e o Maurici, né, com outras lideranças, outros militantes, começamos a participar, eu particularmente, no final de 79, né, no processo de reconstrução das entidades. Né? E aí eu poderia citar várias lideranças daquela época. Eu estudava no Colégio Nossa Senhora Aparecida, um pouco anterior do CTI, né? E tinha a Isabel Escada, filha do ex-vereador Antônio Escada, do Instituto São José, tinha a Fernanda Novaes, né? Tinha o Henrique Moura, né? Irmão da Claude, né? Que estudava no João Cursino, né? Então, tinha o Pedro Mesquita, o Cabral, né? E outros, né? Estudantes, o Sérgio Prete, o Serginho Prete, da ETEP. E esses vários elementos de lideranças, começaram a se organizar para reconquistar as entidades e reconstruir as entidades. E esse processo foi, né, muito construtivo, muito debatido, né, porque ele também foi rico, porque em 79, com a lei de anistia, começaram a voltar as lideranças políticas que tinham sido exiladas, né, o Prestes, o Brizola, né, e o movimento sindical estava em curso, né, reconstruindo as grandes greves, as grandes mobilizações que culminaram o MST se organizando, ou seja, os movimentos de resistência eles já estavam, né, num processo de construção dinâmica, que o movimento estudantil ele passou a ser um aliado nesse processo. E o movimento estudantil começou a protagonizar vários momentos. Em São José, embora seja uma cidade que era considerada uma área de segurança nacional, né, que até deixou de ter eleições diretas por conta dessa justificativa, né, começou a ter resistências também, as resistências políticas partidárias. O MDB passou a vencer nas eleições de São José, os trabalhadores, né, retomaram o sindicato dos metalúrgicos, né, que foi uma chapa de coalizão de forças, né, que teve o Ari Russo, que era do PMDB, que teve o Zé Luiz, que era do PT, né, o Gradella, né, ou seja, todo esse Amélia, né, veio nesse processo. Então, esse processo de resistência, né, a greve de 80, que culminou com a fundação do Partido dos Trabalhadores, teve a segunda representação, ou seja, a organização sindical no país, ela passou por São José. São José foi o segundo, fora São Bernardo, o ABC, o movimento metalúrgico ele teve o resgate e ele passou aqui. E essa aí contribuiu, né, essa resistência, essa organização, para a organização dos movimentos. E os movimentos, né, eles se organizavam não só aqui
em São José, no Vale, né? E teve o DCE da Unital, e o movimento secundarista, ele começou também a articular para reconstruir a União Paulista de Estudantes Secundaristas e também a UBS, União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Foi todo um processo dinâmico, né, que as entidades começaram a se articular. E como que começava isso? Começava nas escolas, no primeiro momento, era por uma reforma educacional, um rompimento de uma estrutura educacional da época. Era a luta pelo passe livre, era a luta pela inclusão de sociologia, filosofia no currículo escolar, contra a educação moral e o SPB, que alguns que podem até lembrar, né? Pelas liberdades democráticas. Quando a ditadura ela fechou as entidades, ela criou um outro instrumento atrelado, além de atrelar os sindicatos, né, que tinham os pelegos, até o Mancha aí pode até ajudar nessa testemunha, nessa época, né, atrelaram os sindicatos ao patronal, né. Os centros cívicos, eles vinham para substituir os grêmios livres, e era uma forma de estrutura que não era politizada e não fazia a organização dos estudantes, para reivindicar os seus direitos, sejam os direitos locais, sejam os direitos da cidadania, né, da discussão política e tal. E esses núcleos começaram a surgir nos grandes colégios da cidade, João Cursino e ETEP. E ETEP começou mais com maior mobilização, porque passou pelo processo, primeiro, que a formação dos alunos da ETEP eram alunos que vinham de várias cidades do país, tinham várias formações culturais. E vinham, e tinham faziam uma certa discussão mais politizada. E a ETEP passou do processo, que sempre foi uma escola pública, né, passou a ser privatizada. Né, primeiro com a ETEP, depois com a EI, né, que também fazia parte do mesmo Centro de Desenvolvimento, do CDT, né, que era a mantenedora desses dois colégios, duas instituições. E os alunos começaram a se organizar. Aí se somou ao João Cursino, que tinha uma tradição de organização, com Maria Luísa, né, na Fundação Vale Paraibano de Ensino, né, no CTI, e o Estupim no CTI para se organizar, né, que inclusive deu um impulso junto com a recuperação dos diretórios acadêmicos, foi quando o Gargione entrou, né, num processo, ele mandou derrubar, e foi o primeiro ano que eu estava estudando lá, em 81, né, ele derrubou as paredes, né, do colégio técnico, unindo duas salas, né, colocando sala com 130 alunos. E os alunos se rebelaram, né, naquela situação, e, a partir daí, já com o processo das eleições do diretório acadêmico, nós pegamos a adesão do movimento, foi um estupim com auxílio aos diretórios das faculdades, que eram todos ali, né, que foi retomada com Samir Gatas, né, que foi, inclusive, a Flávia Pitombo, que aqui estava, era diretora também dessa gestão. As entidades se mobilizaram e começaram a fazer as greves. E essas greves, né, acabaram culminando, né, fortalecendo em outras escolas a discussão política, a necessidade de se organizar, a necessidade de fazer a resistência. Nesse período, conforme eu estava falando, o sindicato começou a ter uma atuação muito grande, começou a ter as greves, e os estudantes, muitos deles, alguns estudavam e trabalhavam também, né, em algumas fábricas, e começaram também no processo com o sindicato, ajudar a fazer um processo de mobilização para participar das greves, ajudando nas lutas sociais que tinha no momento. Então, esse processo, né, obviamente, provocou, né, um monitoramento que já vinha sendo feito, né, com todas as atividades políticas que aconteciam no município, né, continuou-se um monitoramento dessas lideranças. E a repressão que se tinha, né, primeiro, era desqualificar as lideranças.
Segundo, era impedir, né, que essas lideranças, né, de alguma maneira conseguissem o emprego. Tinha uma lista, né, de exclusão nas fábricas, e eu pude presenciar isso, né? Só fui estocar isso muito mais tarde, né? Mas eu fazia entrevista na Embraer, fazia entrevista na Everbras, que na época estava numa pujança de contratação, fazia, não, a vaga é sua. No dia que eu ia começar, não, sinto muito, mas você não... Né? E aí não é só comigo. Colegas militantes que estavam trabalhando eram demitidos, né? E não sobrava oportunidade de emprego, ou seja, havia um processo de desestruturação. Além também, né, do monitoramento, né, de perseguições mesmo, né, de orientar professores a não facilitarem notas, né, tentar reprovar em faltas, né, ou seja, ser convidado a sair das escolas. Eu, por exemplo, né, eu fui convidado a sair do CTI depois desse processo, porque eu fui presidente do Centro Cívico, e logo como presidente do Centro Cívico a gente começou um movimento, né, pela conversão no Grêmio Livre. E aí, nesse processo todo de mobilização e tal, olha, você vai ter que sair, né? Você não está cumprindo o regimento aqui da escola, né? Depois disso, saíram outros que estavam comigo na diretoria, né? E depois começaram uma campanha difamatória que a gente tinha utilizado os recursos da entidade para outros fins, né? E que nós acabamos comprovando que não era isso, né? Ou seja, e, ao mesmo tempo, né, tinha essa resistência, tinha essa contra-informação. Inclusive, ontem, eu estive levantando o arquivo do Estado, né, e no arquivo do Estado eu achei aqui, que está disponível agora na internet, porque antes a gente não tinha esse recurso da internet, até depois vou passar à mesa, né, que alunos do João Cursino, uma notícia de 84, monitorando a UGES, alunos do João Cursino, né, repudiam a atitude da UGES. Só que a atitude da UGES, ela estava junto com os estudantes, né, contra uma diretora que estava ameaçando expulsar vários alunos de lá. Aí o que aconteceu? Eles falaram que uma outra parte dos alunos estava condenando a UGES. E a UGES não fazia isso, né? A UGES buscava coordenar o movimento, a fazer o processo de organização, né? Não propor divisão de movimento, né? Mas você tinha o trabalho de contra-informação. E esse trabalho de contra-informação é que era para desgastar as entidades, as suas lideranças. Esse processo, né, de reconstrução das entidades, só para ter uma ideia, nós tivemos uma delegação representando São José do movimento secundarista, no Congresso de Reconstrução da UBS, que foi realizado em Curitiba, em 1983. Né? 1981, desculpe. Né? E nós estávamos no Congresso, né, todo organizado, e quando chega, né, por volta da madrugada, o que acontece? Né? A cavalaria invade o ginásio onde estava alojado. Né? Os estudantes estavam fazendo o congresso. A cavalaria vem, né, e vem como se jogando, né, aquele jogo de cavalo com taco, né, polo, né, e estava todo mundo dormindo, ainda aquele desespero, aquele corre, e vindo com aqueles tacos, né, agredindo reprimindo todo mundo, né, e uma ação covarde, né, uma ação porque isso já tinha, né, conquistado espaço para fazer o congresso, né, tinha mais de 5 mil delegados, né, todos os estudantes, todos jovens, e o pessoal acordando, sem saber, né, cavalo passando em cima, e o cavalo ele vem molhado, né, então, você estando embaixo do cavalo, né, pisoteado, né, pessoas pisoteadas, nós não tivemos notícias de pessoas que
que morreram, não teve, mas teve, né, gente gravemente ferida, né, e aí formou, né, dividiu o ginásio, daí as pessoas, né, uns pegaram e jogaram umas bolinhas de gude para os cavalos também, aí eles também acabaram recuando e criou um impacto, né. E nesse ano de 81, né, foi aquele ano também que, né, em decorrência daqueles atentados que teve lá do Rio Centro, né, a repressão, né, ao movimento estava intensa, porque, na realidade, os movimentos já estavam se organizando para dar uma resposta pedindo o fim da ditadura militar. Então, a luta era pelo fim da ditadura militar, a luta era por uma Assembleia Constituinte, né, por eleições diretas, né, que depois acabou desencadeando dentro desse processo, né, por uma anistia ampla, geral e restrita, porque entendíamos que a lei de anistia de 79 não contemplavam todos os perseguidos políticos, né. Então, os jovens, nessa época, acabaram, né, contribuindo. E aí, em 82, né, nós participamos do processo, né, eleitoral, que teve a eleição para o governo do Estado, né, o PT participou com Lula candidato, o PMDB, né, com o Franco Montoro, que acabou sendo eleito governador, né, e o PCdoB, no qual eu participava, né, porque o PCdoB era clandestino, ele participava dentro do PMDB, né, junto com outras agremiações de esquerda, com o PCB, né, e nesse processo houve uma discussão muito rica, né, uma discussão rica, por quê? Porque a gente tinha a discussão de resgate da cidadania, das liberdades políticas, da construção de uma nova sociedade, né, de uma construção, e mesmo que havia divergências políticas, havia uma mobilização, né, que permitia, né, a organização dos trabalhadores, né, nunca se teve, né, os trabalhadores, tantas conquistas trabalhistas, né, no processo dos sindicatos. Dentro desse processo, aí em 83 a 85 já foi um outro momento, né, já foi um momento, já aquele momento prévio das diretas já, no qual os estudantes também tiveram uma grande participação. E a UJ participou desse processo, né, junto com os DEAS, porque aqui não tinha uma organização regional do movimento universitário, então a UJ acabava em contato com os movimentos, com as entidades universitárias, ajudar com os partidos políticos, com os sindicatos, também esse processo da luta pelas diretas já. Aí, nesse processo, né, também, né, eu não poderia deixar de destacar muitos colegas, né, que foram lideranças políticas, embora a gente tinha posicionamentos políticos divergentes, mas foram duramente reprimidos, né, e eu poderia citar aqui uma liderança que era o Munir Gatas, né, que foi presidente da URGS também, foi expulso. Numa ação, ele foi agredido, né, pela polícia na porta da Embraer, foi demitido. O irmão dele, que foi presidente do DEA de Engenharia, o primeiro presidente que resgatou em 82, em 81, 82, o DEA da Engenharia, junto com a Amélia, que foi presidente do DEA de Serviço Social, Amélia, atual presidente da Câmara, né? O Samir foi demitido de vários trabalhos dele, inclusive, né? Ou seja, esse processo, né, acabou, né, reprimindo de uma... Pois não? Pois não, Gabriel, eu queria primeiramente registrar que já temos mais de 800 visualizações através do Facebook, né? Mais de 800 visualizações dessa primeira parte da sexta audiência pública sobre o movimento estudantil joseense, no período da ditadura, pelo Facebook.
Eu pedi a você que encaminhasse o seu final. Tá ok. Então, só concluindo, o Luiz Paulo, né, eu acho que também seria interessante, porque a repressão aos movimentos, ela não se extinguiram com o fim da ditadura, quando o João Batista Figueiredo saiu, né? Muito pelo contrário, né? Elas perduraram, né, até a Constituinte e até após a Constituinte, até a Constituição, né? E esse período de 85 a 88, 90, o movimento estudantil em São José também teve um momento muito rico. E aí, partindo até de uma orientação da Comissão Nacional da Verdade, que também se estendeu a análise até esse período, queria sugerir, né, a Comissão da Verdade que também adotasse, né, que a gente também participou desse processo, que houvesse uma audiência para ouvir esse período também de 85 a 88, né, que é um período que está estabelecido pela Comissão Nacional, e também, né, que a Câmara Municipal, e através da comissão, fizesse um levantamento, né, no acervo, porque nós tivemos, durante esse período, um apoio político, porque os movimentos tinham uma relação política e tinha vários apoios, né? Eu posso destacar aqui o apoio, né, do Ernesto Gradella, né, que era vereador, depois foi deputado pelo PT, do vereador João Bosco, estou falando em ordem alfabética, tá? O João Bosco da Silva, que também participou desse processo, né? E o Fernando Delgado também, que foi vereador nessa época, né? E o próprio presidente dessa audiência, o Luiz Paulo Costa, que muitos, né, nos auxiliou. Então, nessa época houve várias moções, vários requerimentos, várias intervenções políticas que estão registradas aqui nos anais da casa, eu acho que precisam ser trazidos, inclusive, para essa comissão, para que seja disponibilizada para os membros, se caso eles queiram entrar com um processo no Ministério para ver a questão de anistia, né? Então, né, e como também oficializar, porque uma dificuldade dos militantes, Luiz Paulo, é que os órgãos de organização do Estado, os Arquivos Nacional e o Arquivo do Estado, restringiram o acesso a esses documentos, né? Então, essa também é uma oportunidade da Comissão da Verdade aqui de São José requerer, né, aos que estão depoentes, que estão aqui se depondo, que eles fornecessem os documentos referente à UJA, aos militantes, aos vários militantes, a esses órgãos também. Tudo bem. Então, Okay? Estão registradas as suas propostas e a comissão, nós vamos encaminhar a presidente da Câmara, a vereadora Amélia Naomi, né, para que ela coloque em discussão quando das reuniões administrativas para seguimento dos trabalhos da Comissão da Verdade. Nós agradecemos o seu pronunciamento hoje. Eu que agradeço. Ok? Bem, o fecho não ficaria em melhores mãos de vós do que Fernando Delgado de Almeida, o advogado Fernando Delgado de Almeida, que foi presidente da OAB de São José dos Campos, antes disso foi presidente do Centro Acadêmico 2 de Janeiro, da Faculdade, dos alunos da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba, né, foi presidente da OAB, secção de São José dos Campos, presidente do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro de São José dos Campos, e vereador a essa casa, foi inclusive nosso colega na Câmara Municipal. Com a palavra, Fernando Delgado de Almeida. Pois bem, Luiz Paulo, presidente dessa sessão, aos companheiros presentes, aqui o Gabriel, o Zé Férez, o Cláudio, o Pedro Lobo, não é? O Ovídio, enfim, o André, estou matando a saudade, há tanto tempo não ouvia. Enfim, boa tarde a todos os presentes. Bom, eu confesso que não vim preparado, não me preparei para ver essa sessão, viu, Luiz Paulo? Quer dizer, vou me valer aqui de puxar pela memória, né? Mas serei breve e espero, nessa pincelada, enfim, nesse depoimento, trazer assim pontos que
que sejam mais importantes para a fixação dessa memória. Eu quero realmente dizer da maior oportunidade, não é da Comissão da Verdade, porque não se pode esquecer esses fatos históricos, né? Já se disse que a história é mestra da vida, testemunha dos tempos, e não é possível que outras gerações possam passar pelo aperto, pela humilhação, porque passou a nossa geração e alguns que já nem estão conosco. Estou aqui para falar, na verdade, da cassação do meu mandato e dos meus colegas diretores do Centro Acadêmico 2 de Janeiro da Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. Porque hoje não tem mais o nome de Centro Acadêmico, né? Porque depois foram abertos como diretórios, enfim, não sei isso, o desdobramento disso, mas eram centros acadêmicos, E nós tínhamos aqui na Faculdade de Direito do Vale do Paraíba o Centro Acadêmico 2 de Janeiro. Eu queria dizer aqui que, verdadeiramente, nessa época, nesse período, a Faculdade de Direito tinha 90% dos alunos eram de São Paulo, não é? Os outros 10% você dividia entre alunos de São José, Taubaté, Caçapava, Jacareí, mas 90% era de São Paulo. Histórico isso. Para você ter uma ideia, a minha turma de estudantes, ela tinha 10, exatamente 10 alunos, entre os quais o ilustre José Rubens Barbosa, que tive a honra de tê-lo como companheiro de banco acadêmico, né? O grande José Rubens, que está aí conosco ainda. Pois bem, então 90% era de São Paulo. Em razão disso, não pudemos reagir à cassação, ao fechamento do centro acadêmico. E por duas razões. Primeiro, que o diretor naquela época era o doutor Arnaldo Amado Ferreira. E o doutor Arnaldo, quando houve a dissolução dos centros acadêmicos, e, portanto, do nosso, houve até uma suspensão de aulas e tal, para poder facilitar, vamos dizer, esse assalto, né? Por assim dizer. O doutor Arnaldo nos chamou e disse, olha, eu gostaria de pedir a vocês que não reagissem, porque a situação não é fácil, e o que vem aí é força, e tal e coisa. E eu, na verdade, tinha como colega de diretório, nem era colega de diretório acadêmico, ele era presidente do PAN, não é? Do Partido Acadêmico Nacional, porque você tinha que inscrever as chapas em partidos, não é? E todo o centro acadêmico era assim, né? Existiam os partidos, uns de esquerda, outros de direita, tudo mais, e verdadeiramente eu inscrevi a minha chapa pelo PAN, que até era um partido dito de esquerda, né? Dada daí a dificuldade até de conduzir o processo eleitoral, etc. Aí, então, o doutor Arnaldo nos chamou e eu entrei em contato com o Dino Pérez, chamava-se Dino Pérez, em São Paulo. Falei, Dino, como é isso? Precisamos tomar alguma providência. Ele em São Paulo, trabalhando, tocando a vida. Ele disse, Fernando, não tem condição de reação. Para falar bem a verdade, eu era o único membro da diretoria de São José, que era de São José, o resto todo de São Paulo. Mas, se não fosse assim, você não se elegeria. Porque naquele tempo, Luiz Paulo, viu, companheiros, os ônibus do Pássaro Marrom, eles encostavam na faculdade e despejavam os estudantes, que a maioria, 90%, era de São Paulo. Eu acho que no tempo dos Zé Férez também, um pouco adiante, era isso, a proporção era essa? De São Paulo? A proporção mas nós conseguimos fazer um presidente ligado à região. Perfeito. E com um candidato policial do outro lado de São Paulo. Não sei como foi, mas aconteceu isso na faculdade também. Pois é, no meu caso também foi um fenômeno, mas eu era secretário do centro acadêmico da diretoria anterior e, na verdade, eu tenho esse defeito de formiguinha e eu acho que cargo é encargo,
sempre analisei isso, viu, Luiz Paulo? Cargo em cargo. E fiz assim na Associação dos Advogados, na Ordem, na própria vereança. E então, como tinha um trabalho realizado, então acabei fazendo um movimento e fomos eleitos. Por que estou dizendo isso? Para dizer o porquê de não haver reação. Nós tínhamos ali a tribuna livre e tudo mais, mas a faculdade, naqueles dias em que se deu o fechamento dos centros acadêmicos, as faculdades suspenderam as aulas para facilitar esse ato de força, e o diretor também pediu, olha, por favor, a situação, e era uma situação complicada, realmente. Então, eu também me considero cassado, não é? Tenho a honra de me colocar ao lado dos cassados, tantos ilustres cassados da política, não é? Zé Marcondes Pereira, não é? E de forma Luiz Paulo Costa, que à época não tinha mandato popular, mas foi cassado um funcionário público federal, não importa se ele ia viver do quê, acontece que ele foi defenestrado, né? E tanta violência que se cometeu nesse tempo. Então, o que registro aqui é que, em 64, nós fomos cassados, eu era aluno do 3º ano, e tudo isso ficou num silêncio absoluto, até porque não houve, por esse fenômeno, porque é evidente, se nós fôssemos, não é, na faculdade, maioria, ou em grande número, alunos de São José dos Campos, nós teríamos feito um movimento, porque nós pretendemos e procuramos fazer, mas não tinha a menor condição, porque os alunos eram todos de São Paulo, e então isso se deu dessa maneira. Pois bem, e eu era, na diretoria, o único membro de São José dos Campos, porque nós tínhamos que, naturalmente, permear com alunos de outros lugares, e maiormente de São Paulo. Nesse tempo, decorre daí, terminamos o curso, e nessa mesma época, o Luiz Paulo aqui é testemunha, eu participei com o Luiz Paulo, com o Zé Marcondes, com tantas figuras resistentes de São José, que eu peço perdão por não nominar, embora devesse fazê-lo, o Robson Marinho, o Joaquim Bevilacqua, etc., nós fizemos aqui o grupo que fundou o MDB. Né? Eu fui um modesto membro desse grupo que fundou o MDB, e que começou... Você esqueceu de mim também, fiz Ô, parte Zé desse Férez, grupo. perdão, talvez não tivesse memória disso, mas você, Zé Férez sempre foi um guerreiro, não podia estar ausente. E de formas que esse grupo fundou o MDB, e nós continuamos essa luta, não é? Ao depois, veio o prefeito Sérgio Sobral de Oliveira, nomeado. E eu conto aqui apenas uma passagem para ver como as coisas eram feitas de forma discricionária, instituições, não é que instituições? Instituições rasgam um papel, uma folha de papel, não é? O Sobral chegou em São José, assumiu a prefeitura, e eu conto aqui um fato que é muito significativo, viu, Gabriel? Para mostrar como se agia de forma discricionária e violenta. O Zé Rubens Barbosa, para mostrar como era feito de forma violenta. O Zé Rubens Barbosa era advogado da Câmara. Nesse tempo, eu também já era advogado, e o Zé Rubens era advogado da Câmara Municipal. Por sinal, uma cabeça não é privilegiada, um grande advogado, e hoje um grande conhecedor de direito público. E lá pelas tantas, numa noite, o Zé Rubens nos relatou isso, apenas para mostrar como as coisas eram feitas. As instituições, ora, as instituições. O Fauzi Metin chegou com o Sobral na casa do Zé Rubens Barbosa, em Santana, e bateu palma e tal, o Zé Rubens abriu à noite. Falei, não, doutor Fauzi. Então entraram, e o Fauzi disse, olha, esse aqui é o coronel, eu não sei se é brigadeiro ou coronel, não entendo muito disso. Foi reformado como coronel
Perfeito. Então, esse aqui é o coronel Sérgio Sobral de Oliveira, novo prefeito de São José dos Campos. O Zé Rubens, mas como? Ele tinha ido para casa, não é, com o Veloso, na prefeitura de São José. Foi para casa, o prefeito era o Veloso. Já naquela noite, foi lá o Fausto e disse: esse aqui é o novo prefeito de São José dos Campos. E o Sobral disse para ele: nem saberia imitá-lo, porque seria até interessante, né? Ele tinha, na verdade, um jeitinho penetrante e todo especial de falar, como se fosse um anestésico para a vítima, né? E ele, então, disse para o Zé Rubens: doutor Zé Rubens, eu sou o prefeito e eu vim convidado para ser meu assessor. O Zé Rubens: como vou fazer e tal? Eu disse: não, amanhã nós acertamos tudo isso na Câmara Municipal, e isso, aquilo e tal. Eu disse: bom, tudo bem, vamos ver amanhã e tal. Então, conto isso para ver como as coisas eram feitas. Fechavam, não é? Fechavam. E, mais adiante, o episódio do fechamento do centro acadêmico é esse, que foi, na verdade, sem mais delongas, pelas razões que coloquei, não é? E, ao depois, eu, Luiz Paulo, Marcondes, José Férez, uma gama imensa de cidadãos, nos pusemos na resistência dentro do velho manda-brasa, do MDB. E a vida correu. Todos nós estávamos sendo investigados e tal, e eu me lembro que, certa vez, quando a coisa recrudescia, então, alguém chegou para mim, e eu estava naquele tempo exercendo a presidência do MDB, e disse assim: Fernando, você, para ir para casa, não vá sozinho, porque a coisa está difícil. Antes disso, eu queria abrir um parênteses para colocar o seguinte: nós tínhamos na faculdade alguns alunos que eram escrivãos de polícia e tal e tal. E havia um que é o Queiroz, ele não era colega de turma, mas era contemporâneo. E ele me chamou e falou: Fernando, se você tiver alguma coisa pesada aí, veja, dá tempo de você, estou falando com um amigo, dá tempo de você se cuidar, enfim, e, enfim, de repente, até porque você está sendo investigado, como outros companheiros, todos os seus companheiros de diretor acadêmico. Então, eu falei: bom, eu não sei se tenho coisas que possa justificar a minha saída, enfim, e tal. Apenas para fechar essa parte mais do diretor acadêmico. Mas havia isso, quer dizer, colegas que houve um tempo que recrudesceu, que foi a época do sequestro do Luiz Paulo. 70, Luiz Paulo? 70? 70. Porque eram ondas, né? E aí recrudesceu a coisa. O Luiz Paulo foi sequestrado, foi para São Paulo, deve a vida ao Vladimir Herzog. Porque o que ocorre? O pessoal estava na masmorra, o general, o comandante aqui de São Paulo era o Edinardo de Dávila Leal. 1975. Foi 75? 75. Então, o que ocorre? Colocam que essa reação, esse recrudescimento da Revolução, foi uma reação como é que se diz? A Petrobras, aos leilões da Petrobras, enfim, privatizar. Então, houve uma reação, e com isso eles pegaram todos os comunistas, vamos botar essa gente na cadeia de novo, porque a coisa é feia. E o Luiz Paulo foi sequestrado, o nome é esse, porque, inclusive, o cidadão ia encapuzado, não é? E o que ocorre? Eu quero contar isso, porque quando o Luiz Paulo foi salvo pelo Vladimir Herzog, por que razão? Porque o pessoal que estava na masmorra, quando o Vladimir Herzog foi suicidado, né, quando mataram, ele era um rapaz, vamos dizer, franzino, não aguentou a pancadaria, morreu, perceberam que ele tinha morto, estava morto. Isso rigorosamente é verdade, os jornais
colocaram, todo mundo sabe, o Luiz Paulo é a testemunha dos fatos, eles então correram e disseram, olha, leva todo mundo para suas casas, tira todo mundo da masmorra, porque já morreu um, que era o Vladimir. E aí eles pegaram o Luiz Paulo, que era meio cadáver, meio vivo, meio morto, não é? E jogaram o Luiz Paulo na varanda da casa da sogra dele, aqui perto da Santa Casa. Não é? Eu não sei se o Luiz Paulo foi sequestrado ali, talvez tenha sido na sua casa. Foi na casa dele, não é? Mas eles tinham também todos os endereços, sabiam da vida de todo mundo. Não é? Então viram que ali, e jogaram o Luiz Paulo, jogaram, esse é o termo, eu não estou exagerando, na varanda da casa dele. Não é? Uma perua com vários soldados e foram embora. E a Marilisa fez um contato comigo, porque, na verdade, eu morava perto da casa da sogra do Luiz Paulo, e disse, Fernando, o Luiz Paulo está lá, quebrado, com os dentes quebrados, tudo, não é, estuporado. Então, procurou-se, naturalmente, dar toda a assistência médica e tudo mais. E eu me lembro que, logo depois, havia, por coincidência, era uma sessão de Câmara. E eu fui no final da sessão de Câmara e já fiz um discurso lá e chamei todo mundo de covarde, enfim, essa coisa toda, é verdade isso. E aí, depois o pessoal, não me lembro como foi o companheiro Luiz Paulo, mas depois daquela manifestação, é fato isso, me acompanhou até em casa, falou, Fernando, vamos, eu vou com você até em casa, porque depois que você falou ali, não é, fica complicado, e tenha cuidado e tudo mais. Então, falando do decorrer disso. E houve tantas violências que o Luiz Paulo, como jornalista e como, na verdade, testemunha ocular dos fatos, já relatou, e certamente relatará, não é, em outras sessões da Comissão da Verdade, esses fatos. Queria apenas fazer uma colocação aqui. Algum tempo depois, foi convidado, para surpresa minha, algum tempo depois, não, alguns bons tempos depois, foi convidado, para surpresa minha, nem sei por que o convidaram, o senador Jarbas Passarinho, para vir fazer uma palestra na Faculdade de Direito do Vale do Paraíba. E no dia dessa palestra, eu estava lá como assistente também. E lá pelas tantas, então, depois que ele falou, apresentou-se como... Ele era um homem que falava muito bem, era um grande orador, e tal, e coisa, e isso. Quase apresentou-se como um herói lá. E lá pelas tantas eu pedi a palavra e disse o seguinte, senador, eu queria lhe dizer o seguinte, que nem a DIP do Getúlio Vargas, a polícia do Getúlio Vargas, que era violenta, porque ele teve um período de ditadura, não é? Muito embora foi um presidente que trouxe as grandes conquistas para o trabalhador, mas ele também teve lá o seu período de ditadura. Eu falei, nem a DIP, senador, do presidente Getúlio Vargas, do ditador Getúlio Vargas, que prendia também, que encarcerava também, e que, por certo, também batia, mas nem a DIP fez sequestros, promoveu sequestros. E a ditadura que está aí, que o senhor serviu como ministro da Justiça, não é? Ela colocou o Exército Nacional, o querido Exército Nacional, orgulho do Brasil, orgulho da cidadania, colocou o Exército Nacional a sequestrar cidadãos, porque eram soldados do Exército, não era nem da polícia, sei lá, de uma polícia paralela, de uma DIP, eram soldados do Exército, a sequestrar. E o senhor precisava explicar isso. Ele levantou-se e acabou a conferência, acabou a sessão. E ele foi embora. Então, para registrar como eram feitas as coisas, não é? Então, eu queria colocar isso tudo e dizer o seguinte, Luiz Paulo, que esse terror depois foi se estendendo. O Zé Félix Assad está aqui e é testemunha disso. A OAB de São José dos Campos era inoperante
e dirigida até por advogados ilustres, mas advogados honrados, homens honrados, mas era que eu não vou citar o nome aqui, não importa, e que já citamos o nome, até por escrito num livro que saiu agora de 40 anos de comemoração da Associação dos Advogados, mas a OAB, que era inoperante, de tal forma inoperante, que nós reagimos, nós advogados reagimos para eleger alguém, para puser na ocasião o Marcondes Pereira de candidato. Então, não, o que é isso? Comunista e tudo mais. Nós tínhamos aqui, sempre tivemos, a comunidade do CTA, não é? E depois a Embraer, e, enfim, que são entidades que também são militares, de certa forma, e que se coloque aqui o seguinte, que nos honra muito, não é? A COCTA, o CTA ter vindo para cá, que hoje, que depois fez gerar a Embraer, enriqueceu o São José, nós temos muito orgulho disso. Nós só combatemos aquilo que se cometeu de excesso em razão de ditadura e de autoritarismo, mas não há dúvida nenhuma, já que a gente está falando de CTA e Embraer, etc., nós temos muita honra disso. Mas para dizer o seguinte, viu, Luiz Paulo, que nós depois passamos a colher resistência, que era um comunista e tudo mais, então não elegemos presidente da OAB. Por quê? Porque juntava os bacharéis de todas essas entidades e vinha, descarregava o voto e tal. Até que nós fundamos uma associação de advogados, um grupo fundou, não é? Aqui o Zé Férez, Salim, enfim, eu e tantos companheiros, prestamos relevantes serviços aos advogados e, afinal de contas, aí pudemos ganhar a eleição. Não sem resistência, porque o prefeito ainda era o Sobral. E o secretário de negócios jurídicos dele era o Braulio, que era o Golbery do Sobral, era um homem de articulação política. Então, tanto para falar a verdade, toda a eleição que eu disputei, eu tive adversário. Porque dizia, não pode ganhar. Comunista não pode ganhar. E só que eu tive a felicidade, porque nós já tínhamos passado um período lutando dentro da OAB, e depois, por que passamos a ganhar a eleição? Depois desse período, o primeiro eleito presidente da OAB fui eu. Por quê? Não pelos belos olhos, mas porque nós prestamos bons serviços à classe, não é isso? Então, o grupo quebrou esse gelo, prestamos bom serviço, e, por conta disso, nós tínhamos adversários. Nem vou dizer o nome do colega que se prestava à candidatura a presidente, porque também era um bom colega nosso, mas era convocado na prefeitura para dizer, olha, você sai candidato, não pode ganhar. O grupo não pode ganhar, o grupo de comunistas não pode ganhar. Mas aí passamos a ganhar, 1, 2, 3, e aí, afinal de contas, acabamos empolgando a OAB para poder prestar bom serviço aos nossos colegas. Luiz Paulo, eu termino, evidentemente, estaria até está à disposição para eventuais indagações e esclarecimentos, mas eu queria fazer aqui, Luiz Paulo, um registro. Olha, com tristeza, imagine você, Luiz Paulo, a atual presidente da República, a Dilma Rousseff, ela sofreu na carne os rigores da ditadura. Foi presa, foi torturada, etc., etc. E essa mesma presidente, hoje, ela prestigia uma ditadura feroz, que vige numa ilha, que é do Fidel Castro, e que verdadeiramente hoje, lamentavelmente, em que pese a carência que nós temos de médicos, enfim, de saúde, que eu acho que o problema não é nem de dinheiro, nem de nada, é de gestão, o que seja, não é? E traz médicos lá, importando como se fossem escravos modernos, não é? Para prestar serviços ao povo brasileiro. Eu lamento profundamente que essa criatura, que sofreu na carne, não é, os rigores da ditadura, ela se preste a esse tipo de coisa.
E nós que estamos aqui, que não entregamos nada das nossas identidades, nós queremos liberdade. Nós queremos até passar fome, comer a casca da banana, mas em liberdade. Esses homens que estão aqui hoje são pessoas de resistência, porque não há nada mais dignificante do que a nossa liberdade. E o governo brasileiro, o atual governo brasileiro, através de uma criatura que foi torturada, na verdade, o seu líder nem foi, porque existem histórias paralelas a respeito do seu líder, não é? Que ele, na verdade, não sofreu esses rigores, porque também, afinal de contas, ele era uma peça interessante para a ditadura, e ela hoje convoca para o Brasil médicos que vêm para cá como escravos, não é? E que vêm de uma ditadura. E para não dizer que estou falando de forma rancorosa, quando eu era estudante, no curso colegial, aqui no João Cursino, eu sou do tempo, o Zé Férez é do tempo, o Luiz Paulo e tantos outros que estão nessa mesa, o Cláudio, nós somos do tempo que o aluno comprava jornal. Nós líamos jornal, nós lemos jornal. Naquele tempo, o jovem lia jornal. Nós íamos para a classe, passávamos na banca de jornal e levávamos jornal. E tanto mais para torcer pela ditadura. Naquele tempo, nós acompanhávamos a luta de Serra Maestra. E eram verdadeiros torcedores. E o comentário, ele chegava na casa, você viu? Fidel Castro avançou. Isso e aquilo. Nós torcíamos, porque ele estava libertando um povo que era, afinal de contas, não é uma lata de lixo, sei lá, não é do americano, enfim, essa coisa toda. Mas, ao depois, é o que é e que nós temos que lamentar. Então, eu peço desculpas por esse registro, que a minha alma libertária não podia deixar de fazer. Muito obrigado ao Fernando Delgado de Almeida por seu pronunciamento nessa sexta audiência pública da Comissão da Verdade, professor Michal Gartenkraut, da Câmara Municipal de São José dos Campos. Devemos dizer o seguinte, que nós teremos uma segunda sessão, uma segunda audiência, uma segunda parte dessa audiência, dessa sexta audiência pública, porque várias pessoas não puderam comparecer no dia de hoje e vão ser reconvocadas, certo, para comparecer. O nosso secretário Sérgio Werneck será posto aí, né, contatando todos, no dia 26 deste mês de fevereiro. Dia 26, que é uma quarta-feira, porque se definiu quarta-feira como o dia para as audiências públicas da Comissão da Verdade. Então, nós teremos uma segunda parte do movimento estudantil joseense sobre a ditadura de 1964 a 1985, no dia 26 de fevereiro, para a oitiva daqueles que não puderam estar aqui hoje presentes para dar a sua contribuição para o resgate da história do movimento estudantil joseense no período da ditadura. Assim como nós teremos, no dia 26 de março, a luta pela anistia dos trabalhadores demitidos por motivo das greves durante a ditadura. Teremos, no dia 9 de abril, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Eumano Ferreira Veloso, da Fundação Vale Paraibano de Ensino. E por quê? Porque a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Eumano Ferreira Veloso, da Fundação Vale Paraibano de Ensino, foi fechada pela ditadura. Foi fechada pela ditadura. E também teremos, finalizando as atividades da Comissão da Verdade, para a preparação do seu relatório, no dia 16 de abril, a perda e a reconquista da autonomia política do município de São José dos Campos, porque foi a ditadura que tirou, que caçou a autonomia política de São José dos Campos, caçou o direito do povo joseense eleger o seu próprio prefeito, né? Mas conseguimos reconquistar a autonomia política do município de São José dos Campos, ainda que fosse dentro do período, mas nos estertores já da própria ditadura. Luiz Paulo, veja bem, significativamente,
O prefeito cassado é o Mano Ferreira Veloso. Perdeu quase um ano de mandato. É um exemplo de honradez de homem público. Um homem... Vou contar só uma pequena história. Uma ocasião, na verdade, foi feita uma homenagem na Faculdade de Direito para os ex-alunos que tinham galgado postos, etc., enfim e tal. Então, convocaram lá os ex-presidentes de diretório acadêmico, ex-deputados, isso e aquilo, teve lá o Marcondes Pereira e tal e tal. E o Veloso estava lá. E então ele nos colocou o seguinte: pois é, você vê, a política é interessante. Eu era coletor federal, me afastei para ficar na política e tudo mais, perdi todas as promoções, não é? E fiquei com o meu salário básico. Pois bem, esse homem, não vou chamar de pobre, mas de poucas posses, entrou na política com um patrimônio X, uma casa, isso, mais alguma coisa, e saiu com o mesmo patrimônio. Então, não se diga que se caçou porque se veio trazer, não, moralidade, não. Caçaram, talvez, um dos homens mais honrados que passou na política de São José dos Campos, e por que não dizer desse nosso país. Caçaram, na verdade, caçaram o mandato popular, certo? Conquistado, certo? E conferido pela população de São José dos Campos a ele. Certo? Várias vezes, até mais de uma vez. Não, ele foi 4 vezes prefeito de São José dos Campos, certo? 2 vezes foi nomeado no período da nomeação do prefeito e 2 vezes eleito, 58 e 66. E acabou, e ele foi prefeito de São José dos Campos, eleito em 1966, pela Arena, que era o partido do governo. Você imagina, se fosse do MDB, como aconteceu com o Esmeraldo Tarquínio, eleito prefeito de Santos pelo MDB, e que foi decretado Santos área de segurança nacional, né, e ele não pôde nem assumir. Sumiu. Né? Quer dizer, então, nós já, numa reunião recente de membros da Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São José dos Campos, eu, inclusive, coloquei na mesa essa discussão. A Câmara Municipal de São José dos Campos tem o dever de devolver esse ano de mandato ao saudoso prefeito Eumano Ferreira Veloso, certo? Trazendo os familiares deles aqui, certo? E dizendo, a Câmara Municipal de São José dos Campos, em nome do povo de São José dos Campos, devolve o mandato que lhe foi cassado do Eumano Ferreira Veloso. Certo? Parabéns. Eu acho que isso aí, a Câmara de São José dos Campos deve isso, certo? Ao Veloso. Certo? Devolver a ele essa parte do mandato que a ditadura cassou. Certo? Devolvendo a ele, certo, esse período, como estão sendo desenvolvidos os mandatos de deputados, certo, e senadores, certo, pelo Congresso Nacional. Luiz Paulo, que nessa ocasião se traga uma biografia do Eumano Ferreira Veloso, que é digna de distribuir para as escolas públicas. Ok. Certo? Bem, eu, encerrando... Às 14 horas. Deve ser às 14 horas. Certo? Bem, nós queremos agradecer aos senhores pelos depoimentos prestados na sessão de hoje. Agradecemos aos nossos telespectadores, né, mais de 800 visualizações, né, dessa atividade da comissão. E aos membros aqui presentes dessa comissão. Bem, nada mais havendo, declaro encerrada essa primeira parte da 6ª audiência pública da Comissão da Verdade, professor Michael Gaternkraut, da Câmara Municipal de São José dos Campos, sobre o movimento estudantil joseense no período da ditadura, de 1964 a 1985. E estaremos de volta no dia 26 de fevereiro para a segunda parte dessa sessão de audiência pública da Comissão da Verdade de São José dos Campos. Muito obrigado a todos e que todos caminhem em paz para suas casas, certo? E eu mesmo desejando a todos aqueles que acompanharam, visualizando pelo Facebook, essa reunião da Comissão de Verdade de São José dos Campos. Muito obrigado a todos.